alguns anos atrás, na verdade, a ProPG, decidiu fazer uma coleção de livros chamado Quer Ser Cientista. E nessa coleção de livros, nós do programa de Ciência, Tecnologia, Química, nós resolvemos escrever um livro explicando um pouco mais ou falando um pouco mais sobre a química. E a ideia do primeiro livro se chamar Contém Química, era para deixar muito claro que, embora as pessoas pensem que quando elas optam por alguma coisa mais natural ou estão escolhendo alguma coisa que elas pensam não conter química, na verdade tudo contém química. Essa foi a primeira ideia do primeiro livro e daí surgiram os outros livros. Então, tivemos o primeiro Contém Química, que a gente teve a ideia de fazer parecendo uma caixinha de remédio. O segundo contém química, evoluímos para uma outra caixinha de remédio controlada, e aí a gente continua depois para o fitoterápico e para o manipulado. Então, a ideia é a gente mostrar sempre para todo mundo onde tem química, e cada um dos livros aborda capítulos ou assuntos específicos para cada capítulo, mas sempre mostrando a química de um jeito mais simples para todo mundo que não está habituado à linguagem química. Cada um desses livros, a gente aborda diferentes questões na área de química. Assim como o livro, a capa dele e o miolo remetem a uma caixa de remédio, o miolo é todo organizado na forma de bula. Então, não só no remédio tem química, né? Então, ao longo desses 4 livros, a gente aborda diferentes questões, falando como na natureza tem química, como na tecnologia tem química. E no fim, a ideia é que todos percebam que em tudo que você faz, onde você intercede na natureza ou na nossa vida cotidiana, tem química. E isso é um pouco uma ideia de mostrar também as coisas que a gente pesquisa na universidade, né? A ciência que a gente faz na universidade. Como no nosso programa de pós-graduação, nós temos professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica de diferentes áreas da química, então cada capítulo também fala sobre diferentes áreas. Pensar no formato dos capítulos não foi muito fácil no começo. Depois que a gente imaginou como os capítulos seriam escritos e como nós abordaríamos cada um dos temas, acaba sendo um pouco mais fácil pensar nos seguintes. Mas a ideia era que fosse realmente um texto de leitura não necessariamente científica, mas que a ciência estivesse ali. A ideia inicial realmente sempre foi fazer com que a química fosse um pouco mais interessante para todo mundo. Os capítulos foram escritos nesse sentido. Posso dar alguns exemplos do primeiro volume da série do Contém Química. Deixa eu mostrar de novo a capa. Então, alguns títulos só para os leitores aí terem alguma curiosidade sobre o livro, né? Extraindo energia da água, como isso é possível. A menina dos olhos, que seria a glicerina e as suas aplicações. Lavar roupa todo dia, como sabão em pó limpa os tecidos. A química que ajuda a justiça, então a química forense. O fim de Napoleão Bonaparte, morte natural ou assassinato. Então a gente procura um pouco brincar com a cultura, com o cotidiano e trazer esses temas de química, sem ter que, no material didático, normalmente a gente tem que resolver uma lista de exercícios. A nossa proposta com esse livro, como nós comentamos, é fazer uma coisa um pouco diferente. Os capítulos, eles parecem bula de remédio. Então, na verdade, a gente extrapolou um pouco o que a gente podia fazer na hora de escrever o livro. Figuras, número de figuras, a arte, mas eu acho que a editora comprou, porque eles acharam que seria interessante e até hoje a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, a nossa interação com a editora sempre foi muito positiva nesse sentido. Uma vez conversando com o pessoal da editora, quando eles levam os livros para as feiras, eles mencionam, né, de fato, Contém Química chama bastante atenção. Então, de fato, especialmente o primeiro, que tem essa tarja vermelha, ele reproduz muito o formato de uma caixinha de remédio. E o mais legal é que a editora comprou, né? Então, é difícil, porque quando vem algo um pouco diagramado pelos autores, teve um diálogo muito grande com o pessoal da editora, com o pessoal que faz diagramação, para preservar esse formato e preservar esse formato nos outros volumes. A gente é muito visual, né? Então a gente imagina o pessoal, os alunos especialmente do ensino básico, talvez se interessem, achem estranho aquilo e mas que será que é isso?